Olá, espero que todos estejam bem. Nós vamos dar continuidade, então, aos nossos estudos. Nas últimas aulas, então, nós viemos falando, né, sobre os movimentos, né, estilos da história da arte que surgem ali por volta do século XVI, indo até o século XVIII, século XIX. Hoje nós vamos entrar, então, num novo movimento. A gente vai falar sobre o impressionismo. O impressionismo ele vai se iniciar na França por volta da segunda metade do século XIX. Ele é mais ou menos ali na mesma época do que o movimento do realismo estava em voga, né? Estava em alta. O movimento do realismo e um pouco depois ali do movimento do romantismo também, que nós estudamos já em uma das nossas últimas aulas. Ele vai começar, os artistas, né, do impressionismo, ele vai começar a representar uma temática mais cotidiana, rompendo com a tradição de retratar temas históricos e mitológicos. Então vai ser, as pinturas, né, elas vão representar ali mais cenas das paisagens, das ruas, de lazer também, né, de ambientes de lazer, de almoços, esses vão ser os temas, né, mais retratados aqui no período do impressionismo, né? São temas que já foram retratados ali em outros estilos anteriormente, mas que voltam aqui mais uma vez rompendo ali, como eu falei, né? As tendências elas tendem, né, a se repetir e aí a gente vai ter então novamente aqui esse rompimento com essa tradição ali de retratar esses temas mais voltados para temas históricos, né, cenas históricas. E a gente vai voltar então aqui com a representação desses temas mais cotidianos. O que traz, né, a modificação de um estilo para outro vai ser ali principalmente o contexto histórico onde ele está inserido e também as técnicas que vão sendo utilizadas e desenvolvidas com o passar dos anos. Então, ali na sua origem, a gente vai ter um artista muito importante, né, para esse início do impressionismo, que é o Edouard Manet. O Manet, ele era um dos pintores mais experientes ali desse movimento, né, um dos mais velhos, que tinha mais tempo de carreira, né, mais experiente, e ele vai criticar bastante as pinturas, né, que eram valorizadas pelas pessoas que escolhiam as obras que participavam das exposições mais importantes daquela época. Ele dizia que essas obras, né, que estavam sendo valorizadas, elas eram muito dependentes de questões morais e também dependentes desse tema, né, que era imposto pelo sistema de arte daquele período. Uma forma também de enfatizar essas críticas que ele fazia era justamente trazendo ali algo nas suas pinturas que fosse oposto, né? Que fosse o contrário do que o sistema estava impondo para os artistas daquela época. Em 1863, a obra que ele pintou, né, chamada Almoço na Relva, foi classificada pelo júri do Salão Oficial como obscena, né? O Salão Oficial era ali a exposição de arte da França, né? Era onde era a exposição, né? Onde os artistas expunham suas obras e havia um júri que escolhia quais artistas iam participar dessa exposição. E essa obra, né, Almoço na Relva, ela foi tida ali como uma obra obscena, foi um escândalo para a época, porque era completamente contrário, né, dos temas históricos, mitológicos, ou que eram, né, comuns ali, que eram valorizados pelo júri desses salões. Então ele foi rejeitado, né, e aí se tornou justamente uma das obras mais simbólicas ali do Salão dos Rejeitados, né, que era a exposição, né, com as pessoas que foram rejeitadas pelo salão oficial. E era justamente por essa questão, né, ele trazia ali então uma cena banal de um almoço, né, um piquenique, e essa falta de realismo, porque tem elementos ali que não conversam muito um com o outro, tem uma mulher
homens que estão com roupas que não condizem muito com a época, ou as mulheres, né, também que não estão vestidas. Essa questão da nudez também foi muito criticada pelo júri, né, desses salões. A questão da proporção também, a forma como ele fez a perspectiva da cena, tudo isso foi muito criticado, mas isso era uma questão que era proposital, né? Ele fazia isso justamente para ser uma forma de crítica, né? De trazer essas temáticas que não eram, principalmente essa questão dos temas, né? Que era o principal ali objetivo que ele tinha, né? Era de quebrar com esses temas que eram impostos pelo sistema de arte. Então, o impressionismo ele vai ser formado, né, por esses artistas que eram marginalizados pela estrutura artística francesa, né, ou seja, eram artistas que eram rejeitados por esses salões, né, que aconteciam na França nesse período, e que não seguiam, né, essa cartilha tradicional, não seguiam essas orientações do sistema de arte tradicional da época. Então eram artistas ali, muitos artistas jovens que eram aprendizes ali de Manet e que tinham essas características, né, de romper principalmente ali com o tema que estava sendo retratado, e depois também o desenvolvimento da técnica vai ser também algo muito importante, porque a técnica que o impressionismo vai desenvolver, ela vai estar ligada à impressão visual imediata. O que é isso? Eles vão valorizar a luz e a cor e não vão utilizar ali as linhas de contorno. Então, se a gente observa aqui, né, a gente consegue ver que é uma mulher, nessa obra, por exemplo, é uma mulher ali, provavelmente num jardim ou algo assim, numa paisagem, né, aberta, com um guarda-chuva, né, esse guarda-solzinho, nessa paisagem aberta. Mas se a gente aproxima, a gente consegue observar que a gente vê a mão dela segurando o guarda-chuva, mas a gente não vê, né, os dedos, não tem as feições do rosto, a própria... Não tem muito ali a limitação, né, entre onde começa a mão dela, onde termina a mão dela e começa o vestido, por exemplo, a manga do vestido, ela é delimitada apenas pela cor, a gente não vai ter esse contorno. Então, ele vai utilizar apenas as cores e esse contraste entre a luz ali, a luz, né, esse contraste de como que a luz vai ser refletida em cada cor nesses espaços abertos. E a gente não vai ter, então, essa utilização dos contornos, né, das figuras. Isso não vai ser algo muito utilizado pelos artistas do impressionismo. Outra característica, né, que além dessa questão dessas linhas de contorno, eles também não vão fazer um rascunho, não vai se fazer um esboço. Eles vão pintar diretamente na tela com a tinta. Então, não se tem um esboço primeiro, né? Eles estão muito para tentar colocar na tela aquilo que eles estão vendo. Justamente isso que significa essa impressão visual imediata. Eles vão estar pintando geralmente a céu aberto, né? Vendo a paisagem e as pessoas, né, que eles estão pintando. E tentar passar rapidamente aquilo para a tela, aquilo que eles estão vendo para a tela. Por isso também que eles vão usar essa pincelada mais solta, né? E a gente consegue perceber aqui que não é muito certinho como eram das obras que a gente estava vendo anteriormente. Esse daqui, então, que é de outro artista, ele vai estar ainda mais... essa pincelada ainda vai estar mais solta do que era a do Manet, por exemplo. Aqui a gente ainda consegue ver um pouco de contorno, que o do Manet ainda era muito no começo, então ainda tinha muita característica ali do realismo, por exemplo. Então a gente ainda consegue ver que, tipo, por exemplo, o contorno, né, tá vendo? A pincelada ela é diferente do que é nessa outra obra aqui. É bem diferente. Quando a gente observa assim de mais próximo e com mais detalhes, a gente consegue analisar essas diferenças. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre alguns artistas, né, desse movimento, sobre os artistas
dois principais artistas desse movimento, do impressionismo, começando pelo Claude Monet. Então, é o que inicia, né, o movimento lá, que está incentivando os artistas novos a criarem e rompendo com essa questão da temática, é o Manet. Aqui a gente está falando do Monet. O Monet, ele vai ter uma produção, né, mais para frente, e ele vai pintar principalmente ali, fazer as pinturas de paisagem, né? Então a temática dele é a representação, né, que ele faz nas suas telas, geralmente vai ser dessas paisagens abertas, assim, ou desses campos. Vai ter até uma figura humana ou outra ali, bem simplificada, sempre simplificada. Mas a atenção principal mesmo nas obras do Monet são as pinturas de paisagem. Então vai ter essa ligação muito forte com a questão, né, de retratar ali a natureza, e de fazer essa impressão visual imediata, né, dessas paisagens que ele tá observando em suas pinturas. Muitas delas são do jardim da própria casa dele, por exemplo. Outra característica marcante também vai ser a variação entre luz e sombra. E ele vai fazer isso em várias obras dele, né, de diferentes formas, mas uma muito conhecida é um estudo, né, que ele fez retratando essa catedral, que ele faz a pintura várias pinturas dessa mesma catedral, do mesmo ponto de vista, em diferentes horários. Então, por isso que ela vai ter cores, tem essas réplicas, né, dessas pinturas que tem cores diferentes, mas a gente observa, né, a pintura a paisagem é a mesma, né, é a catedral, mas elas vão ter cores diferentes e formas diferentes, iluminações diferentes por conta disso. São em diferentes horários do dia. Claro que ele não fez isso em um dia só, né? Ele fez vários estudos observando essa catedral desse mesmo ponto de vista em diferentes horários. Então ele vai fazendo esses estudos de como que a iluminação, né, a iluminação do dia vai variando e como que isso interfere nas cores que ele vai utilizar, nas sombras, onde que vai ter mais sombra e que tipo de sombra que ele vai fazer, dependendo da posição do sol, né, e da iluminação que se tinha na época, e da luz da lua, esse tipo de coisa. Então ele vai observando assim de como a iluminação, né, esse contraste entre a luz e a sombra, ele vai variando no decorrer do dia. A partir, então, desses estudos que ele fez dessas pinturas, né, dessa catedral, do mesmo ponto de vista e de diferentes horários, em diferentes horários durante os dias. Outro artista importante é o Renoir. O Renoir, por sua vez, enquanto o Monet, ele tinha essa representação, né, principal ali das paisagens, o Renoir ele vai representar muito bem a figura humana. Então a gente consegue ver aqui a diferença, né, da figura humana retratada pelo Renoir da que era retratada lá pelo Claude Monet. Então não é que o Monet não retrate, né, a figura humana, ele retrata, tá aqui, por exemplo, nessa obra, mas vai ser sempre de uma forma mais simplificada, sempre com com um pouco sem expressões faciais, ou com o mínimo possível, né, de detalhes. Porque a atenção dele principal vai estar sempre, né, no entorno, na paisagem. Já na pintura do Renoir, a gente consegue observar, né, essas características do impressionismo, mas com uma riqueza de detalhes um pouco maior, porque a gente consegue ver, né, que ele tem mais esse cuidado, mais essa atenção, né, ao retratar a figura humana. Ele tem mais esse objetivo mesmo, né? O ponto de vista dele é mais ligado. Então a gente vê aqui, por exemplo, né? A gente consegue ver um pouco mais de detalhes na mão das meninas aqui, por exemplo. A gente vê um pouco de contorno, mas é um contorno feito ali apenas com
esse contraste suave, né, da luz e da sombra, utilizando ali as cores. Mas é sempre assim, são detalhes feitos, mas com muita suavidade e com essas características, né, dessa impressão imediata, dessa falta de esboço, por exemplo. Isso está sempre presente também aqui na obra do Renoir, apesar de ter, né, esses detalhes um pouco mais retratados aqui na obra do Renoir em comparação ao que era feito ali na obra do Monet. Mas a gente ainda consegue observar, né, a forma como a pincelada é feita, essa atenção, né, no uso das cores, né, e da luz, e também, principalmente, no tema, né, são temas mais banais ali, ligados ao cotidiano, ligados ao lazer, por exemplo. Outra questão, né, uma curiosidade até que vale destacar, é que o Renoir ele inicia sua carreira, no início da sua carreira como pintor, ele pintava porcelanas, então por isso, né, ele tem esse desenvolvimento da delicadeza no seu traço. Então, as pinturas dele, né, a gente consegue observar essa questão da delicadeza que ele desenvolveu durante o período que ele pintava, que ele fazia pinturas em porcelana. Então esses detalhes, né, a forma como ele faz esses detalhes nas obras dele, ele vem dessa precisão que ele tem, que ele tem na mão para fazer a pintura, que foi desenvolvido, né, durante o período que ele pintava a porcelana. Bom, por hoje eu vou encerrar por aqui. Na semana que vem a gente dá continuidade aos nossos estudos. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar para mim também e a gente pode ir conversando durante a semana. Por hoje nós ficamos por aqui e até a próxima aula.